Olá, povo direito do trabalho, espero que estejam todos bem, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, com o nosso objetivo principal de compartilhar comentários e decisões de tribunais superiores sobre direito do trabalho. Espero que você já esteja inscrito ou inscrito no canal. Se não estiver, por favor, se inscreva. Acho que você vai gostar do conteúdo que vai encontrar aqui. Se gostar desse vídeo, já dá uma... Se gostar do tema no comecinho, já curte para depois não esquecer. E no final, eu tenho certeza que você vai querer compartilhar com outras pessoas que podem aproveitar esse conteúdo. Lembrando a vocês que, além de estar aqui, eu estou também no Evoluir Direito do Trabalho no Instagram. Temos o canal do Telegram com link lá dentro também do Evoluir Direito do Trabalho, mas o link é Evoluindo Direito do Trabalho para o Telegram, e estamos também com o podcast Drops de Direito do Trabalho, que vai fazer 2 anos. Já vamos fazer 1 ano desse canal aqui, agora em setembro, vou pensar em alguma coisa legal para fazer, algo interessante, algo de maior conteúdo, talvez com alguém convidado. E também vamos celebrar os 2 anos do podcast, que é o meu xodozinho, porque foi o primeiro canal com que eu me comuniquei com as pessoas. E antes da gente começar o conteúdo, eu quero compartilhar, porque eu sou dessa, né, gente? A gente fala de direito, mas não é só direito. Eu quero compartilhar como eu fiquei feliz com uma pessoa que me desejou feliz aniversário essa semana, porque foi na quarta-feira, e dizendo que desejava que Deus conservasse a minha voz, porque sempre me ouvia no podcast e gostava muito do jeito que eu falo da minha voz, e assim eu posso continuar transmitindo conteúdo. De fato, voz, no meu caso, é instrumento de trabalho. Então, muito obrigada. Muito obrigada a todas e todos que estão sempre aqui comigo. Bom, hoje nós vamos conversar sobre uma decisão num recurso de revista, que a decisão saiu essa semana como notícia até, e como alguns grupos dos quais eu faço parte, os advogados, advogadas, pessoas da área, começaram a comentar um dos pontos do acórdão. Vocês sabem como eu sou, né? Quando eu vejo que sai a notícia, até não era do Conjur, nem do Migalhas, não era de nenhum informativo, era realmente notícia do TST, mas ainda assim eu gosto de olhar, porque a notícia traz enfoque para uma parte da decisão ou para um assunto específico, e eu sempre acho que a gente pode dar uma olhada e ver se foi aquilo mesmo, se enriquece. Às vezes eu acho o tema incrível, e quando a gente vai olhar o acórdão, aquilo foi só para dizer que mantém o TRT, que a matéria não pode ser reapreciada pela súmula 126, e no fim não é um acórdão de Tribunal Superior para comentar, e seria sim de tribunais regionais. E eu prefiro não fazer isso porque são muitos tribunais regionais e os entendimentos acabam sendo bastante divergentes. Então, prefiro que quando isso é levado para o TST. É uma decisão que trata de muitos assuntos, tá? Então, eu quero dizer isso, é uma decisão que foi mencionada a notícia por causa de um assunto específico, que era a entrega de bebida alcoólica como premiação e as suas consequências, mas trata de muitos outros assuntos. Eu não vou abordar todos eles aqui também. Eu vou abordar alguns que eu separei que eu acho que são mais interessantes, porque o nosso objetivo aqui, gente, é tratar, claro, de curiosidades, como essa questão da cerveja, mas do nosso dia a dia, dos nossos assuntos de sempre. Eu quero ajudar vocês a enriquecerem as suas petições de recurso, as suas petições iniciais, suas contestações, seus debates jurídicos com os seus pares. Então, o objetivo é que vocês tenham aqui aquilo que depois vocês possam efetivamente utilizar. Só curiosidade tem um limite do interesse, porque vocês sabem, eu gosto de ser útil. Então, eu quero trazer para vocês algo que vocês depois também possam utilizar, tá? Então, essa decisão, o reclamante interpôs recurso de revista por uma série de motivos e a reclamada só por uma questão de contribuição previdenciária, então também, de modo que não vou nem abordar o tema, tá? Já que o reclamante, ele fez recurso para reformar horas extras, mais especificamente intervalo entre a jornada, contrariedade à súmula do 437, horas in itinere, que é um negócio interessante, incompatibilidade dos horários aqui de trabalho e transporte público regular, então, contrariedade à súmula 90, sobreaviso, e aí seria contrariedade à súmula 428, acumulação de adicionais de periculosidade e insalubridade, e aí violação à Constituição. E aí temos ainda a multa do 477, esse tema não vou falar, dano moral existencial por jornada exaustiva, assédio moral e o valor da indenização, especificamente do assédio moral, e dano moral por indução ao alcoolismo, que foi o tema que foi abordado. É uma decisão da 7ª turma e trata
e vem até do TRT da 12ª região, que não foi o que mais me chamou a atenção, porque não foi no informativo nosso, mas, enfim, no fim das contas, vem do TRT no qual eu estou lotada e trabalho, que é o de Santa Catarina. O que eu acho interessante aqui mencionar também é que, embora a gente tenha assuntos, né, vejam, são muitos assuntos, e fazer subir um recurso de revista com tanto assunto realmente é um negócio difícil. Você tem que conseguir a contrariedade de súmula ou fazer a divergência jurisprudencial sobre todos eles para que isso possa subir. Então, sobre o que a gente vai falar aqui? Primeiro, o primeiro tema aqui é o de jornada em itinere. Lembrando uma coisa muito importante, esse acórdão é de um processo de 2012. Então, nada aqui vai tratar da matéria da reforma trabalhista, tá? Então, a decisão é muito recente, mas o tema, né, o tema de fundo, a matéria de mérito, é abordada antes da reforma trabalhista, ou seja, com a legislação da época. Por isso, por exemplo, nós vamos falar de jornada em itinere, e por isso, por exemplo, vamos falar de intervalo intra-jornada, porque a súmula 437, embora não tenha sido cancelada, ela só faz sentido até novembro de 2017, para as situações até novembro de 2017, porque da reforma trabalhista para cá, o intra-jornada é oficialmente considerado, o tempo né, o pagamento se dá em caráter indenizatório, não como hora extra com caráter salarial, como era na súmula 437, assim como não é devida à integralidade, sim só o que resta para a hora que, caso não tenha sido autorizada a sua redução para 30 minutos, seja, inclusive, por acordo coletivo ou convenção coletiva, ou por autorização do Ministério do Trabalho. E pela súmula 437 nem poderia, por acordo coletivo e convenção coletiva, essa redução. Então, vejam, tudo isso abordado sob a perspectiva da legislação antes da reforma trabalhista. Mas agora tem reforma. Sim, gente, mas quando a gente fala de decisões do TST, a gente está abordando, em geral, processos anteriores a 2017. Se tiver assuntos de 2017, já são de contratos que têm períodos anteriores à reforma e períodos posteriores. Já temos algumas decisões no TST a partir da reforma, eu já trouxe, inclusive, decisões nesse sentido, e alguns assuntos, gente, não mudaram com a reforma. Dano existencial é uma coisa que a gente tem conversado já há algum tempo, tem decisão aqui, já comentei uma decisão aqui no canal, inclusive especificamente sobre a questão do dano existencial, e não é um tema que tenha sido mexido, alterado, enfim. Então, a gente continua com muita coisa que não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Aqui, sobre as horas em itinere, da mesma forma, né, porque a gente teve uma mudança, mas aqui a questão era a incompatibilidade entre os horários da jornada de trabalho e transporte público regular. Então, ele dizia que que a reclamada confessa até nos autos que fornecia o ônibus para ele se deslocar e que ele ficava 1 hora dentro do ônibus para ir e o mesmo tempo para retornar. E diz que foi julgado improcedente porque o local de trabalho era servido por transporte público regular. Mas diz que esse transporte na cidade em questão funcionava até as 23 horas e ele trabalhava de madrugada e nesse horário não teria o transporte público disponível. E aí, com isso, direito a itinere, por contrariedade à súmula 90 do TST, que trata da matéria. E aí, vejam, aquelas sutilezas que eu sempre falo para vocês observarem nos recursos de revista, que eu acho muito interessantes. O que acontece? Pela súmula 126, não pode reapreciar matéria fática. Já vimos decisões, inclusive acho que a última, que foi a que tratou de dano moral, foi sobre isso, em situações em que claramente houve uma reanálise dos fatos, embora com uma nova roupagem, mas claramente houve. Então, por isso que também a gente acaba tendo bastante recurso de revista ainda, e agravo de instrumento para subir o recurso de revista, porque, em tese, não pode ter reapreciação de fatos e provas, mas, às vezes, dependendo da transcendência que o TST considera da matéria, ainda que indiretamente essa apreciação acaba acontecendo, e isso faz com que as pessoas entendam que vale a pena fazer o recurso. Até porque ele existe, enfim, é possível, então preenchidos os requisitos, né? Até nesse recurso de revista aqui, interessante, a gente não fica abordando muito essa questão da transcendência, porque o objetivo, todos os pontos levantados pelo recorrente, nesse caso, foram em relação à violação de súmula, ou violação constitucional, ou divergência jurisprudencial. Então, não foi nem levantado o caráter da transcendência para esse fim, tá? E sobre esse tema do itinere, a decisão foi assim, que a par dos contornos nitidamente fático-probatórios, que envolvem a questão relativa às horas em itinere e a verificação do local de trabalho de difícil acesso, assim como a existência de transporte público regular e que inviabilizam o segmento do recurso na forma da súmula 126, ou seja, o que é fato aqui?
Verificação do local de trabalho ser de difícil acesso, isso é matéria fática. Existência de transporte público regular e no horário, também é matéria fática de prova lá na origem, né? Então, está dizendo que a par desses contornos fático-probatórios, o Tribunal Regional consignou expressamente que ficou provado nos autos que o local de trabalho do autor não era de difícil acesso e que era servido por várias linhas e horários. Por conta disso, a decisão ficou em consonância com a súmula 90, com item 1, que diz: o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. Inclusive, gente, a súmula fala em ou, que é uma coisa bem cruel, né? Então, para quem ainda usa a súmula para situações anteriores, e eu acho que a súmula ainda se aplica para várias situações, tá? Então, não precisa doer, é ou. Então, assim, até o local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. O entendimento do TST foi que o TRT consignou, a partir do que veio do primeiro grau, que, embora fosse fornecido transporte pelo empregador, o local não era de difícil acesso e tinha linhas de ônibus regular também. Fim de papo. Então, ainda utilizando a súmula 90, mas dificilmente uma situação dessa vai subir, porque vai ser aceito o recurso de revista, porque se os fatos forem os controvertidos, do tipo, tinha até as 11 da noite ou tinha até 1 da manhã, gente, isso é matéria de prova. É fática, isso o TST não pode reapreciar. A questão é demonstrado que era de difícil acesso ou demonstrado que não tinha transporte público regular e ainda assim o TRT entendesse que não era devida a jornada, o horário emitido, embora fosse em local de difícil acesso. Então, ou que até eu acho um conceito bem difícil, de difícil acesso, mas embora tivesse transporte público regular. Às vezes, gente, o transporte público regular, fica num ponto de ônibus ou num terminal que também fica a 1,5 km da empresa. Então, ainda tem todo esse percurso que de madrugada não transforma isso não ser mais servido por transporte público regular, porque o transporte não chega até lá. Em alguns lugares, o ponto final, então, serve o transporte coletivo até o ponto final, mas de lá até a empresa ainda tem que caminhar um monte, ainda tem um pedação, tanto que tem empresa que busca no ponto final. Então, não é integralmente servido pelo transporte público regular. Então, vejam que tudo isso tem que ser apreciado no primeiro e no segundo grau. Por isso é tão importante você fazer uma boa instrução processual, né? O segundo tema aqui é sobre aviso. A par dos contornos, nitidamente fático-probatórios, a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Em relação à configuração da jornada em sobreaviso e que inviabilizam recurso de revista, o TRT consignou expressamente que não foi comprovado o cerceamento de locomoção ou a obrigatoriedade de responder ao chamado de sobreaviso, que também é uma questão de ou, porque hoje em dia, gente, não dá mais para a gente considerar que o sobreaviso é a pessoa não poder sair de casa, porque ninguém chama pelo telefone fixo. Aliás, muitas pessoas, eu, por exemplo, não temos telefone fixo. É óbvio que não é em casa que eu tenho que estar. Eu tenho que estar num lugar, se eu estiver de sobreaviso, que tenha sinal de internet, que eu tenha um sinal de telefone, que eu esteja disponível para atender, que eu ouça o telefone tocando ou que eu perceba as chamadas, né? Então, de alguma forma, estar disponível para isso. Então, o cerceamento de locomoção, gente, é uma coisa que agora caiu totalmente. As pessoas ficam de sobreaviso na sua própria casa e resolvem da sua própria casa, mas elas estão trabalhando. E elas podem ser chamadas. Tem gente que está em teletrabalho e que está em sobreaviso, e que pode ser chamado para responder. E não há cerceamento de locomoção. Tem gente que pode ir também para qualquer lugar. A pessoa pode jantar fora, a pessoa pode sair, a pessoa pode ir a qualquer lugar. Mas ainda assim ela tem que responder se ela for chamada. Por isso que a segunda parte é que é mais importante. É a obrigatoriedade de responder ao chamado que vai caracterizar mais o sobreaviso do que esse cerceamento de locomoção, porque hoje em dia realmente cerceamento de locomoção vai ser situação muito rara. Seria no seguinte sentido, a pessoa está de sobreaviso e vai ter que atender presencialmente uma emergência se for chamado, e ele tem que conseguir chegar lá em 10 minutos, por exemplo, que é o prazo que é dado para esse atendimento dessa determinada circunstância, dessa determinada problemática, né, do que surgiu, do problema que surgiu. Então, a pessoa fica com um cerceamento de locomoção em relação a esse atendimento. Ela, de qualquer forma, tem que estar disponível para chegar lá em 10 minutos.
Como só a casa dela fica próxima, então, enfim, isso caracterizaria. Mas esse cerceamento nesse sentido, de impossibilitar que a pessoa chegue a tempo, ou então, de fato, a obrigatoriedade de responder ao chamado de sobreaviso. Então, aqui, o TST diz que, ainda que se admitisse a divergência jurisprudencial por contrariedade à súmula 428, que foi o canal apontado, então, o que diz a súmula 428? Considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, a gente muda o negócio, né? Permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante o período de descanso. Então, é o horário de descanso e ele tem que estar pronto para atender. É isso que vai caracterizar o sobreaviso, onde quer que ele esteja, porque ele vai estar submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados. E aí diz que o recurso não merece seguimento, porque se o fundamento utilizado, a ausência de comprovação do cerceamento de locomoção ou obrigatoriedade, está ileso. Então, a decisão do regional acertou, porque ele não conseguiu comprovar, porque é matéria fática probatória, que ele estava com cerceamento de locomoção ou com obrigatoriedade de responder o chamado. Me parece que até essa questão da gente olhar a obrigatoriedade de responder o chamado, acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso sobre isso, porque às vezes não é que existe uma norma obrigando a responder necessariamente, mas o trabalhador tem medo de não responder, ele tem receio de não responder, então ninguém diz para ele que ele é obrigado a responder, mas ele tem que continuar com aquilo ligado. Então, se ele tem que continuar com o celular ligado, se ele não pode desativar as notificações do grupo da empresa, do pessoal do sobreaviso e do plantão, mesmo quando não é ele que está de plantão, então, como que a gente vai dizer que ele não é obrigado? Então, ser obrigado não é necessariamente ter uma ordem para atender qualquer chamado, mas uma situação em que, se o outro do plantão, por exemplo, não chamar, ele vai ter que atender. Então, de uma certa forma, ele tem que dar aquela verificada para ver se o outro atendeu, se o outro conseguiu. Então, tem gente que fica no plantão do plantonista, que tem o plantonista, aquele que está na escala, mas se der problema, tem outra pessoa para cobrir. Então, se ele não atendeu, o outro atende. Então, ele também está de sobreaviso, só que ele não é o preferencial. E essa questão mesmo de não ser obrigado, a gente sabe que dependendo da situação, por exemplo, uma promoção pode ser definida pela pessoa que atendia sempre, mesmo quando não estava na sua escala de plantão, e aquele que não atendia só quando estava na sua escala de plantão, porque o outro mostrou mais disponibilidade, que é algo que as empresas estão valorizando excessivamente ainda nos tempos de hoje, apesar de tudo que nós temos sofrido de burnout e de outras doenças, né? Aí tem um tema que eu adoro, que é a acumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, quer dizer, eu adoro o tema, não a solução. Então, aqui, o pedido era, a pessoa já recebia, então, foi deferido o adicional de insalubridade e foi indeferido o adicional de periculosidade. Nós vamos ver que houve um problema aqui, na verdade, né? Então, assim, o adicional de periculosidade foi indeferido porque o contato seria intermitente, ou seja, desculpa, seria só de forma eventual, até ele não fala intermitente, fala eventual, e não pode acumular. Então, não adianta dizer que é perigoso, porque de qualquer forma não podia acumular e ele já ganhou a insalubridade. Eu sempre falo para tomar muito cuidado com isso, porque a previsão da CLT é de que cabe ao trabalhador escolher. Então, se a gente considera que é constitucional o artigo 193, parágrafo 2º, que ele foi recepcionado pela Constituição, isso significa que o trabalhador é que escolhe. Então, assim, ele poderá optar entre o adicional de insalubridade e o de periculosidade. E a não ser que ele ganhe um salário mínimo, ou tem uma convenção coletiva super boa que manda pagar sobre o piso é bom, e ele tem direito ao adicional de 40%, normalmente o adicional de periculosidade vai ser melhor, porque ele é 30% sobre o salário base, e não só sobre o salário mínimo. Então, se o salário base dele já é acima do piso, já é acima do salário mínimo, para ele já é mais vantajoso o adicional de periculosidade. Então, de qualquer forma, tem que ser apurado o direito à insalubridade e à periculosidade para que ele, ao final, escolha. E uma outra questão que eu acho muito importante sobre a escolha é em relação à parte previdenciária, que às vezes nós, juízes, na melhor das intenções, a gente diz, olha, estou vendo que é mais vantajoso economicamente para ele receber o adicional de periculosidade. Como o perito constatou os dois agentes, perigosos e insalubres, nós vamos fazer aqui, então, a condenação no adicional de periculosidade, porque, afinal de contas, ele tem uma vantagem econômica. E aí o trabalhador vem e diz, não, mas eu opto pela insalubridade, porque esse agente insalubre pode me garantir uma aposentadoria especial, uma conversão de tempo especial, um PPP diferente, o perfil profissiográfico previdenciário, profissiográfico, ele pode garantir um LTCAT, um laudo, uma condição previdenciária melhor,
que pode ser mais importante para ele, dependendo do tempo de aposentadoria, dependendo se ele conseguiu os últimos 5 anos. Quem sou eu para dizer o que é melhor para ele? Afinal de contas. Então, o trabalhador tem o direito de escolher exatamente porque ele não vai levar em conta só o benefício econômico necessariamente. Ele pode levar em conta também benefícios econômicos a médio e longo prazo, como a questão previdenciária. Neste caso aqui, é citado expressamente, então, o IRR, né, que fixou a tese, IRR 239, que fixou uma tese no TST, né, então nós temos incidente de recurso repetitivo que fixou a tese, dizendo adicionais de periculosidade e insalubridade, impossibilidade de acumulação, ainda que amparados em fatos geradores distintos e autônomos, porque uma das discussões era essa, se fosse o mesmo agente, não, mas se fossem agentes diferentes, poderia acumular, que era o que eu achava, vejam só, né, grande coisa. Minha opinião realmente é irrelevante, mas aqui interpretação sistemática do ordenamento jurídico. E aí que eu recomendo fortemente que leiam essa decisão do RR, do incidente de recursos repetitivos, vale a pena, vou colocar o número do processo, porque é interessante conhecer o fundamento disso, embora não adiante muito brigar sobre isso, mas é importante conhecer. Um dos argumentos que eu fiquei bastante impressionada quando eu li essa decisão, por isso eu acabei não comentando a decisão, porque eu fiquei meio perturbada, eu não consegui analisar isso muito friamente. Os incisos 22 e 23 do artigo 7º são regras de eficácia limitada de natureza programática, porque são os adicionais na forma da lei, né? Necessitam de uma legislação que regulamente, que trate, e para isso já teria, que seria o artigo 193, parágrafo 3º, então, parágrafo 2º, desculpa, que já trataria disso. E aí um dos argumentos, então, também é de que a prevenção deve ser priorizada em relação à compensação, que é feita por uma retribuição pecuniária. Por quê? Porque essa retribuição pecuniária é a monetização do risco. Então, se você acumula os adicionais, o trabalhador não terá mais interesse na redução do risco, na prevenção, porque ele vai preferir receber mais. O que não me agrada nesse argumento é porque hoje em dia já é um problema tirar um trabalhador da noite para o dia porque ele perde adicional noturno e ele não percebe que isso faz mal para a saúde, e mesmo as medidas preventivas para eliminar agentes insalubres e ele parar de ganhar aquela miséria do adicional de insalubridade, porque para ele faz muita diferença receber aqueles R$200. Então, já há hoje uma tendência, infelizmente, de que essa retribuição pecuniária seja mais valorizada do que a prevenção, inclusive por conta de gerenciamento de risco por parte da empresa. A empresa faz a conta, vê quanto que ela gastaria na prevenção e vê quanto ela vai gastar se ela não pagar o adicional de insalubridade e esperar as pessoas entrarem pedindo esse adicional. O risco é baseado no quê? Nem todas as pessoas submetidas àquele risco vão entrar com ação, nem todas levarão ação até o final, algumas farão acordo por um valor inferior, algumas não vão ganhar no laudo, porque sempre pode acontecer de não ganhar, então algumas vão ganhar, outras não vão ganhar, existe o prazo prescricional, então não vai ser de toda a contratualidade, então a empresa também trabalha com esse cálculo de risco na hora da atribuição dos adicionais e na hora da prevenção. Então o que a empresa precisa é ter consciência da importância da prevenção, porque não é só o adicional de insalubridade, é que a insalubridade causa danos à saúde e as pessoas podem ficar doentes por causa do trabalho e depois também fazerem essa cobrança para a empresa na responsabilidade civil pelos danos doença. Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração e nem sempre é. Então, a gente tem que ter essa consciência da empresa para que esse argumento de que a prevenção é mais importante do que a retribuição pecuniária seja um argumento válido. Se a empresa não tiver essa consciência, esse argumento só faz com que o trabalhador receba menos, tendo 2 agentes a prejudicar a sua saúde, um prejudicando diretamente a sua saúde com efeito cumulativo, porque isso é o agente insalubre, e outro agente que coloca a sua vida em risco todos os dias, por algum tempo dos dias. Então, ele está sempre correndo algum risco, ou um risco à sua saúde, ou um risco à sua vida, à sua integridade física, porque um choque elétrico pode matar, e também pode perder um braço, também pode ter sequela neurológica. Então, a gente precisa de mais do que um incentivo que não se preocupe, não tem que pagar tudo porque o negócio é prevenir. Então, a gente precisa de uma fiscalização, de uma atuação coletiva, o Ministério do Trabalho tem que ficar em cima, os sindicatos têm que ficar em cima para que essa prevenção efetivamente aconteça, porque senão o argumento não faria sentido. Mas, como digo a vocês, isso é uma ilação, já é um desabafo de minha parte, para variar, mas porque eu acho importante a gente ter isso em mente, né? Que quando você proíbe a acumulação, você está dizendo que um dos 2 riscos vai ficar por isso.
Então, a empresa tem que realmente ser bastante consciente ou ter uma fiscalização muito própria, porque há uma infração administrativa, claro, para que isso seja diferente, né? Então, gramaticalmente, a conjunção ou e adicional significa que haveria alternatividade. Então, eu recomendo que vocês leiam para perceber isso. Existe uma referência a controle de convencionalidade, mas a convenção do OIT não fala expressamente sobre acumulação. Então, isso também vem sendo utilizado, tá? E aí, aqui, nesse caso concreto, o TRT delimitou que o contato com agente periculoso ocorreu de forma eventual. Então, a discussão se perdeu. Como entendeu que, de qualquer forma, não seria devido ao adicional de periculosidade, a acumulação não importa, esse assunto não importa. Depois, a questão do dano moral existencial pela jornada exaustiva, e aqui, gente, repetindo o entendimento que vem se firmando, então, que eu já comentei aqui, de que, claro, no TRT, né, enfim, na argumentação, foi constatado o excesso de jornada, e foi, sendo essa jornada desumana, pois o reclamante não conseguia realizar atividade de lazer esportiva, confraternizar, em razão de que passava o dia todo trabalhando, laborava nos finais de semana, e, claro, ele alegava ainda sobre aviso, né, sem a contraprestação, que ele trabalhava nos dias destinados à folga também, e que o intervalo era inferior a 1 hora. Então, essa foi a argumentação, violando a Constituição, artigo 186, 187, 927 do Código Civil, para falar do dano existencial. E aí, vejam, o TST dizendo que a jurisprudência da Corte vem se consolidando no sentido de que o mero descumprimento de obrigações trabalhistas, como a imposição de jornada excessiva, por si só, não enseja o reconhecimento automático da ocorrência do dano moral, com o consequente dever de indenizar, sendo necessária a demonstração de que tal fato ofendeu os direitos da personalidade, afastando o empregado do convívio social. Então, tem que comprovar que você poderia ter tido uma vida social e você não teve, que você poderia ter feito um curso, mas não fez, que você tentou fazer outras coisas e você não pôde fazer por causa da jornada excessiva. Então, a jornada excessiva, como eu já comentei em outro vídeo, não presume uma lesão ao dano da personalidade no que diz respeito à sua existência como ser social e um ser que pretende evoluir. Como é o caso, não foi provado outro dano, enfim. O dano moral aqui, só trouxe para vocês porque foi arbitrado em R$3.000 pelo assédio moral, que foi comprovado, tá, gente? Está lá a comprovação do assédio moral, e foram arbitrados R$3.000. Como é uma empresa muito grande, o recurso é no sentido de que, o balanço mostra que ela é milionária, que tem muito dinheiro, blá, 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 e que R$3.000 é pouco. Existe, então, também um entendimento do TST de que não é possível a majoração ou minoração do valor da atribuição de dano moral quando o valor não for ínfimo ou exorbitante. Então, se for de milhões, o TST vai diminuir. O ínfimo é que eu não consigo entender exatamente de quanto é, em que situação vai. Acho que seria, assim, simbólico. O sujeito ganhava R$2.000, a indenização do dano moral é R$200, 10% de quanto era o salário dele. Mas isso também é uma presunção aqui com base em ideias que a gente vai tendo, mas aqui, R$3.000, que provavelmente dava o valor do salário dele, talvez, não foi considerado um valor ínfimo, foi considerado um valor que não era irrisório, que o acórdão levou em consideração os requisitos, caráter pedagógico, proporcionalidade, a quantificação visa compensar a dor, então não é pelo tanto que a empresa pode pagar, e sim por essa lógica do razoável, para evitar valores extremos. Isso estaria no artigo 944. Então, e aí traz até a decisão, que traz os critérios que o juiz vai utilizar, lembre-se, antes da reforma, então a gente não tem o artigo tratando da quantificação, então a gente não precisa falar sobre esse assunto nesse caso concreto, né, de constitucionalidade ou não, e diz que a condenação foi fixada dentro do critério do razoável. Então, vejam, R$3.000, aí seria o caso de olhar quanto ele ganhava, para a gente ter uma ideia. Se de repente ele ganhava só R$1.500, até porque o processo é de 2012, deu 2 vezes o salário dele. Talvez isso seja considerado de fato razoável. Se ele ganhava R$1.000, 3 vezes o salário dele. Se ele ganhava R$3.000, aí a gente tem que entender como que se chegou à conclusão de que esse é um valor razoável. Mas percebam que os valores, como sempre, né, gente, no TST, no TRT, os valores são valores que não são altos. Uma inscrição no Serasa, no Código de Defesa do Consumidor, uma ação no juizado, vai dar mais do que isso. Vai dar mais do que isso. As ações cíveis, né, contra fornecedores de serviços e tal, por parte de consumidores, costumam dar valores mais altos do que os valores dos trabalhadores aqui. E, por fim, o assunto que foi notícia, o dano moral por indução ao alcoolismo. Aqui, gente, a questão foi mais técnica para fins de consideração disso, embora a notícia mencione diferente.
aqui o recorrente diz que a recorrida tinha a prática de premiar o requerente com caixas de cerveja sempre que realizava muitas horas extras. Vejam, gente, ele não trabalhava para a empresa, para a cervejaria, tá? Ele trabalhava para uma empresa que transportava. Então, para uma terceirizada. Então, ou seja, por isso que não é que a empresa, a cervejeira, dava cerveja, era a terceirizada que fazia isso, tá? Como forma de complementar o salário induzindo ao alcoolismo, e alega que o artigo 458 veda o pagamento do salário in natura mediante bebida alcoólica. De fato, o salário in natura, em medida alcoólica, não pode, está previsto no artigo 458. O que se concluiu aqui, gente, é que era premiação, que não era salário. Por quê? Porque não era em troca das horas extras. Era quando acontecia alguma coisa diferente, quando ele trabalhava diferente, quando ele ia além. Então, aquilo que a gente fala da premiação, que é o extraordinário. Aí ele ganhava caixa de cerveja. Então, não era para remunerar as horas extras. Era o que ia além. Ele recebia as horas extras e quando ele fazia muitas, ele ganhava cerveja. Então, o primeiro grau disse que a eventual premiação com bebidas alcoólicas, embora reprovável, não autoriza o reconhecimento da prática do ato ilícito e da culpa para fins de responsabilidade civil. Porque, de fato, o que acontece? Não era salário-utilidade, então não violou o artigo 458. Então, tem que se ver se a entrega como premiação é um estímulo ao consumo da bebida alcoólica ou um estímulo a que ele continue produzindo para continuar recebendo essa premiação. É sabido que as pessoas, quando era cigarro, na época das empresas de cigarro também, que aí gerou tudo isso, né, e gerou súmula e tudo mais, a discussão também existia, e a questão era, na verdade, as pessoas vendiam, assim como ele também pode vender. E é nesse momento que você pode converter em pecúnia, que é a discussão se é prêmio, se é salário, né? Então, porque se ele pode vender e pode disso transformar em dinheiro, a gente poderia dizer que é salário. Mas e a bebida, ele continua podendo fazer isso. Então, por que não se considera o ato ilícito em geral? Porque, por si só, ninguém está dizendo que é para ele beber. Não é entregue a cerveja aberta para ele tomar à tarde na empresa. O prêmio não é entregue para que ele consuma imediatamente. Então, estou eu aqui também fazendo essa ilação. O prêmio é entregue para que ele faça o que ele quiser com aquilo. Não era o tempo todo, era eventual, então isso também descaracterizaria. E o dano, por exemplo, segundo o primeiro grau que foi mantido no segundo e mantido no TST, é que não há uma alegação de dependência por conta disso. Ainda bem, né, gente? Se precisasse chegar ao ponto da pessoa virar dependente, virar alcoólatra para que pudesse receber a indenização, eu acho que seria horrível. Na verdade, estaríamos com um problema muito sério. Então, esse critério eu acho um pouco estranho para definir, porque a pessoa precisaria ter alegado dependência. Mas, de fato, é uma coisa nova, então o cerne aqui seria no seguinte sentido: o dano moral, nesse caso, não seria presumido. Então, você sofre um acidente e perde o braço, o dano moral é presumido. Perde uma parte da visão, o dano moral é presumido. A viúva, quando perde o marido num acidente de trabalho, o dano moral é presumido. Então, nós temos uma série de situações no assédio moral. Comprovado o assédio, o dano moral é presumido. Então, nós temos uma série de situações em que, comprovado o ato em si como ilícito, o dano moral se presume. E aí, o que se diz no caso, por exemplo, do dano existencial, isso já não acontece, até porque ele é um dano específico, um dano próprio, não necessariamente um dano moral, também já falei sobre isso antes. E aqui, como não há um ato ilícito por si só de premiar com a cerveja, precisaria comprovar o dano. Nós não houve aqui um entendimento de que isso caracterizaria ato ilícito por si só, porque é um adulto que sabe os danos que o álcool pode causar em excesso e tudo mais. Não havia uma origem de que ele pudesse necessariamente virar independente, não havia nada que indicasse que isso ia acontecer, e que aí o TRT entendeu que havia o recebimento dessas caixas em razão do excesso de horas extras, mas que isso não era, essa premiação era eventual, e que isso sozinho, portanto, não chega à responsabilidade civil. E o TST foi além, dizendo que como o único dispositivo apontado como violado foi o artigo 458, e o 458 veda o pagamento em utilidade, na forma de salário-utilidade da bebida alcoólica, isso não fundamentaria a questão. Só falaria de salário in natura e não falaria propriamente do dano causado. Então, o acórdão tem ainda uma questão de 477, umas outras questões pequenas, mas como eu falei para vocês, não era o meu interesse abordar aqui, era mais sobre esses tópicos específicos, então eu espero que vocês tenham gostado.
Ele é um acórdão que me chamou a atenção pela quantidade de temas, então acho que ele pode ser muito útil para vários assuntos, principalmente anteriores à reforma trabalhista, e essa parte especificamente do dano existencial, porque é algo que vem vindo em algumas turmas, a gente sabe que a quarta turma não é assim, com Maurício Godinho, mas, enfim, a terceira, né, com Maurício Godinho, acho. Bom, a turma que está o Maurício Godinho não pensa dessa forma, a ministra Adelaide também não, mas o ministro Alexandre Ramos sim, então a gente já sabe que as turmas estão indo nesse caminho de que para o dano existencial não é suficiente o excesso de jornada. Quantificação de dano moral, então são vários temas no mesmo acórdão, por isso que eu sempre acho muito interessante para trazer, porque a gente enriquece o nosso debate, né, o nosso assunto, e o nosso tema aqui do vídeo, e principalmente essa questão da bebida alcoólica. Até me digam o que vocês acham, se quiserem comentar, eu vou adorar, porque isso é algo que me interessa muito, se é essa entrega como forma de premiação, então não é todos os dias, enfim, isso não entrou como salário-utilidade, então esqueçam a parte de pagar o salário em bebida, não é isso, é trazer como premiação a bebida alcoólica, sendo que é uma empresa que presta serviços para uma cervejaria, tá, gente? Então não é assim, a gente não está falando de uma, sei lá, de uma malharia que premia em cerveja. Eu trabalho transportando tecido, e aí eu ganho cerveja. Não, eu ganho tecido, né? Então, assim, aqui está dentro da atividade que ele faz, né? O transporte da bebida alcoólica é exatamente essa atividade, e ele ganhar essa cerveja como premiação. Isso, primeiro, induz o alcoolismo necessariamente, ou não necessariamente, mas é algo para se pensar. É uma conduta só reprovável ou caracterizaria um ato ilícito, porque, na verdade, é uma droga, embora uma droga lícita? Então, se a gente estivesse falando de droga ilícita, não haveria dúvida, mas uma droga lícita é a droga mais consumida. Então, logo em seguida vem os remédios. Será que se a gente estivesse falando de um laboratório que desse como prêmio remédio, a gente ia pensar da mesma forma? Ou a gente tolera mais o álcool pela questão social, pela tolerância social que existe ao consumo de álcool, principalmente da cerveja, que é uma bebida considerada mais leve e que estimula o convívio social entre colegas e amigos. Então, me digam o que vocês acham sobre isso, espero que vocês tenham gostado, vamos nos falando, me deem a sua opinião aqui, por favor, compartilhem com seus amigos e até a próxima.